tiver, abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1 ainda. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 32 ao verso 39. Está quente aqui dentro, da impressão minha. Vamos lá, Marcos 32 ao verso 39. Eu vou ler mais uma vez. Ouçam atentamente a leitura do texto, irmãos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, distante, isolado, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Se assim. Irmãos, para quem nos visita, nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. E domingo passado nós vimos as dimensões do poder do Evangelho, né? Esse Evangelho que atuou na sinagoga, mas atuou também num lugar particular, no recôndito da casa de Pedro, onde a sogra é levantada da cama e passou a servi-los. E vimos como isso representa o poder do Evangelho, as dimensões do Evangelho atuando na vida humana, nas necessidades humanas. Agora hoje veremos, sabe o que? O Evangelho precisa ser ressignificado. O Evangelho precisa ser reexplicado todo dia aos nossos ouvidos. Nós precisamos voltar e lembrar todo dia o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é que Cristo nos chama a fazer? Qual é a principal missão do Evangelho? Qual é a função do Evangelho em nossas vidas? Precisamos ressignificar o Evangelho. Você precisa ressignificar o Evangelho sobre sua vida. Sabe por quê? Porque ele corre o perigo de ser mal interpretado. Assim que a hora permitiu, irmãos, lemos o texto, à tarde, ao cair do sol, Marcos começa mostrando ou identificando um período específico, uma hora específica. Por quê? Porque não era permitido que as pessoas conduzissem os necessitados no dia de sábado. Era proibido, proibidíssimo. Então, conforme disse aos irmãos, fiquem dentro de casa, guardem as necessidades de vocês em casa. Mas quando o sol cair, ou quando der 18 horas do sábado, vocês abram as portas e façam o que vocês quiserem, porque aí já é permitido. Então Marcos começa apresentando que à tarde, ao cair do sol, a miséria humana, mais uma vez, irmãos, desculpe a expressão, se apresentou em todas as suas cores, de forma colorida. Trouxeram
Jesus todos os enfermos e endemoniados. Imagine, todos. A cidade toda empolvorosa, reunida. Vamos lá. Os necessitados inundaram a porta da casa de Pedro. É como se Jesus olhasse pela janela, ou como se Pedro olhasse pela janela e dissesse: Jesus, aí fora tem uma multidão. A expressão ou o número de pessoas é tão forte que o escritor usa o hebraísmo. Toda a cidade está reunida à porta. Toda, mas é muita gente. Jesus tem enfermos, tem endemoniados, tem aleijados, tem surdo, tem gente de todo tipo. E o texto mostra, irmãos, que toda a cidade se ajunta à porta daquela casa para ter os seus problemas resolvidos. Vamos lá, porque vimos em Cristo uma pitada de esperança. Vimos em Cristo alguém que vai resolver os nossos problemas. É evidente que a expressão já disse toda a cidade se refere a todos os doentes da cidade que vai à porta. Então é muita gente. É muita gente. E Jesus ali, conforme o texto diz, o que ele faz? Ele cura muitos. Aquele povo não sai dali frustrado, mas ele cura um número grande de pessoas. Então imagine, quem chegou à porta doente saiu curado. Quem chegou à porta endemoniado saiu liberto. Então os grandes enfermos ali foram curados. Os grandes endemoniados da cidade foram libertos à porta da casa. Mas mais uma vez aqui, percebam o texto. Jesus diz aos demônios: se calem, se calem, fiquem calados. Pois eles começaram a gritar: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus e viesse nos destruir antes do tempo. O mesmo grito da sinagoga. E Jesus diz assim: se calem. Se calem. Agora por quê? Por quê? Isso porque, mais uma vez, além deles estarem anunciando verdadeiramente quem era o Cristo, ou quem era Cristo, aqui os gritos, irmãos, soam como os gritos do tentador. Os demônios têm a função de anunciar publicamente e gritar quem é Jesus. Esse aí é o Filho de Deus. Ele, além de ser homem, ele possui uma condição divina. Ele é Filho de Deus no sentido mais absoluto do termo. Mas sabe qual é o propósito? Era dizer: Jesus, sai do caminho que irá te conduzir à cruz, rapaz. Largue isso e assuma de uma vez por todas essa condição divina. Para que, rapaz, essa condição de servo humilde, sofredor e que vai morrer na cruz? Para que isso? Tu és o Filho de Deus, rapaz. Aquilo soava como a voz do tentador aos ouvidos de Cristo. Ele diz: cale, se cale, como ele repreendeu Pedro. Conhece as coisas somente dos homens, porque por trás de Pedro tinha a influência do tentador. Para trás de mim, Satanás, porque conhece as coisas humanas e não conhece o propósito de Deus. E não são os demônios, mas milhares de vozes, irmãos, milhares de vozes. Naquela multidão, Jesus estava vendo milhares de vozes, dizendo: sabe o que? Jesus, largue as mãos, rapaz. Jesus, solte as cordas. Jesus, sai desse caminho, rapaz. Tu és importante, moço. Jesus, você é Filho de Deus, rapaz. Sai desse caminho. Veja, olha a possibilidade de fama, olha a multidão que te procura. Todos estão te procurando. Veja a oportunidade de se tornar um homem famoso, importante. O rei de Israel no sentido físico do termo. Por isso ele dizia: se calem, se calem. Vocês não compreendem ainda o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus.
a minha função, a minha missão, para que eu vim, por que eu vim, vocês ainda não conhecem. Mas nesse evento público, mais uma vez, público, porque está à porta da casa, não está dentro da casa, é público. Enfermos curados, demônios libertos, gente gritando, mais uma vez, o poder extraordinário do Evangelho está se manifestando publicamente. Publicamente. Mas uma coisa precisamos aprender aqui, antes de entrarmos no versículo 30 em diante. O Evangelho está em perigo aqui. O Evangelho aqui corre o perigo, ou está em perigo. A preocupação da multidão está aquém das suas reais necessidades. E o Evangelho corre o perigo de ser reduzido ao mundinho particular dos necessitados físicos. E o Evangelho corre o perigo. Cristo, sua missão, o Evangelho precisa ser reafirmado perante os discípulos e os anseios das pessoas. Isso porque a missão de Cristo, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, está correndo perigo. Não só do tentador dizendo: Jesus, sai desse caminho, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, usa o seu poder, usa os seus atributos divinos. Não só essa tentação, acossando Cristo, não só isso, mas aqui também a missão de Cristo, de curar, os milagres, os demônios saindo, as pessoas sendo curadas, estava sendo mal interpretada. Mal interpretada. E as pessoas estavam confundindo Cristo a um milagreiro. A um milagreiro. Estavam confundindo Cristo com alguém que veio resolver todos os problemas temporais do homem. Estavam confundindo Cristo a um remédio para a cura de todos os males e problemas sociais. Por isso Cristo urgentemente reafirma sua missão. E Ele não demora em fazer isso. E vai nos dizer como Ele vai fazer isso. Ele faz isso, sabe, fazendo o quê? Primeiro ponto: não deixando que as multidões determinem o seu caminho. Ele reafirma o Evangelho, não deixando que as multidões determinem o seu caminho. Ele faz isso não deixando que as pressões externas o desviem da vontade do Pai. E aqui no verso 35, após os eventos da porta da casa de Pedro em Cafarnaum, o verso 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar isolado. O texto diz deserto, mas deserto aqui pode se referir a um lugar isolado, afastado. E ali orava. Cristo precisa sair cedo. O verso 35 já marca outro período, outro tempo. Já não é mais sábado, após as 18 horas, mas já é domingo, madrugada, a alta madrugada do domingo, por volta de 5 horas, 6 horas da manhã. E Cristo precisa sair essa hora, por quê? Porque se Ele deixa para sair um pouco mais tarde, Ele não consegue sair da porta da casa. Por quê? Porque mais uma vez, a casa de Pedro vai se tornar um lugar onde as pessoas irão acorrer para ter os seus problemas temporais resolvidos. Portanto, Ele sai cedo, madrugada. E sai daquela cidade de Cafarnaum, um vilarejozinho pequeno, e vai sabendo que toda a cidade é polvorosa, pipocando. Olha, sábado aconteceu algo extraordinário. Muitos foram curados à porta da casa de Pedro. Sabe quem é Pedro? Simão, filho de fulano, irmão de André.
que mora ali, logo ali à esquina. Rapaz, lá na casa dele tem um hóspede que resolve os problemas. Vamos lá e todo mundo a gente sai aliviado. E a fama do poder de Cristo se espalhou. Por isso ele precisa sair antes do nascer do sol. Deixa eu sair pela madrugada, porque se sai às 7 da manhã, não sai. E ele então com o propósito, sai então com o propósito de orar. Orar. Guardem uma coisa. Toda vez que a multidão está desvirtuando o Evangelho e entendendo Cristo de forma errada, ele sai e vai para um lugar isolado orar. Orar. Ele precisa de um lugar isolado, sem contato com a multidão, estando ali sem ninguém. E Cristo começa a orar. O termo diz que ele ora intensamente. Era a prática constante de Cristo separar das multidões, dos tumultos da rua, para orar intensamente e meditar acerca do seu propósito, que era morrer na cruz por pecadores. E ele sabia que desse caminho ele não poderia se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Foi esse o caminho proposto pelo Pai. É por aqui. Mas o texto diz que enquanto estava ali orando, o dia então fica claro, ou se torna claro. A ideia é que os discípulos procuram, rapaz, Cristo não está aqui. Mas já se depara com uma multidão à porta, mas não acham Cristo. Então, foi procurá-lo. E isso de forma diligente. Simão e os que com ele estavam saíram para procurar Cristo. E o texto dá a ideia que eles saíram seguindo a pista que Jesus deixou. Então ele pode estar lá, naquele lugar isolado, naquele vale isolado. Só pode estar lá. E o texto mostra que eles foram procurar isso de forma compromissada, diligente, prontos para encontrar. Vamos procurá-lo, porque a gente precisa encontrar. A multidão está aí precisando dele, é muita gente precisando dele. E ele então vai e resolveu chamar. E resolveram então seguir os passos do mestre. E era uma prática do mundo antigo orar em voz alta. Então Jesus não só intensamente orava, mas em voz alta. Então quando acharam o lugar onde Jesus estava, ficou fácil achar o local específico onde ele estava orando, porque ouviram a sua voz. E vejam o texto, verso 36. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todos estão esperando por você. É como se ele estivesse dizendo assim: Jesus, uma multidão te procura e você aqui sozinho orando. Você perdeu o juízo, Jesus. Quem quer ficar famoso não se esconde, se mostra. Jesus, quem quer ser ovacionado pelas pessoas, como você tem condições de ser, porque tem poder para isso, não fica aqui escondido, Jesus, todos estão te esperando lá. Mas o tom aqui não é conforme eu estou falando, é exortativo. Jesus, todos te buscam, e você aqui. Irmãos, Cristo aqui está levando uma dura dos discípulos. Está levando uma dura para os discípulos. É como se ele estivesse dizendo: bora, vamos. E Cristo, com muita paciência, mais uma vez disse: não, vamos a outros lugares. Minha principal função não é essa, não. Eu vim pregar, mas não vim curar. Eu vim anunciar a vontade de Deus aos homens. Deus falou aos pais pelos profetas. No último dia veio falar por meio do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Vocês ainda não entenderam. O contexto do versículo deixa claro que os discípulos tinham caído em uma corrente contrária ao verdadeiro propósito e missão de Cristo. Eles estavam sendo porta-vozes da multidão
multidão, ávidas por milagres, por respostas rápidas. E essa é a primeira, no Evangelho de Marcos, de uma série de entendimentos errados da vontade e do propósito de Deus em Cristo. E eles aqui estão sendo mediadores, vejam, mediadores de um cristianismo midiático, explosivo, que faz show aos homens, que extrapola, que extravasa. E é isso que a multidão quer. Nós queremos uma religião que promova o show, que tragam respostas rápidas aos nossos anseios humanos, temporais, aqui e agora, já. Mas o fato de Cristo estar ali isolado orando já era intencional. Intencional. Ele estava ali com o propósito de não deixar que a multidão ávida por milagres e respostas meramente temporais determinem o seu caminho. Não é esse o caminho. Por isso ele vai não em direção à multidão, mas vai contrário à multidão. Por quê? Ele sabe os anseios dos corações daquelas pessoas. E ele foge daquela multidão que está ávida não por ouvir a palavra de Deus. Não é isso que eles querem. Eles querem as curas ou as transformações sociais rápidas, mas não querem seguir o discipulado cristão. Não querem arrepender-se dos seus pecados e seguir a Cristo por fé. Eles querem resultados positivos do sábado. Só isso. Só isso. Eles reduziram o Evangelho a essas transformações rápidas e instantâneas. E os enfermos estão à porta, mais uma vez. E aqui percebemos como Cristo enfrenta essa questão. Ele sabe perfeitamente as nossas motivações. Ele sabe. Um texto do Evangelho diz que ninguém precisava dizer a ele o que havia no coração do homem, porque ele bem sabia. E ele sabe que eles estão buscando não o caminho que Jesus está trilhando, mas está buscando os resultados da presença de Cristo, o que aconteceu no sábado à noite. Certamente eles não querem o caminho da cruz, querem o caminho dos resultados rápidos. E eles vão ávidos por isso. Mas a primeira atitude de Cristo aqui é sair. E não entrar, é sair. Ele saiu para um lugar deserto, isolado. Aprendemos, irmãos, com Cristo mais uma vez, que as pressões externas da vida cristã, que as pressões do mundo, que as pressões da vida presente ou do contexto presente deve não formar em nós comportamentos mecânicos, mas nós devemos, com a sabedoria de Deus, saber entrar e saber sair. E diante das tentações, como Cristo aqui enfrentou, as multidões gritando: queremos cura, e os discípulos dizendo: todos te buscam, veja que tentação, todos estão esperando por você. Ele sabe muito bem sair. Assim como se fosse necessário ele resistir, enfrentar, assim ele fazia, ou ele faria. Portanto, há condições, irmãos, que precisamos sair, bem como há condições que precisamos enfrentar, e saber agir como Cristo agiu, saber sair e saber entrar na hora correta. E aqui, mais uma vez, Cristo sai para não ceder às pressões externas. Sai. E saiu diante da tentação de se tornar alguém amado. Imagine, se tornar alguém amado, se tornar alguém bem recebido, porque tem poder para operar milagre. Imagine. E Cristo foge disso. Os discípulos encaram aquilo como uma ocasião de se tornar famoso. Cristo encara aquilo como uma ocasião de sair do propósito do Pai. E sai. Porque ele veio não para se tornar famoso, de forma alguma. Ele não veio para se tornar ovacionado pela multidão. Ele disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Foi esse o resultado que o Pai decretou para ele: você vai fazer a minha vontade.
E ele não cede a nenhuma dessas pressões externas. João, em seu Evangelho, no capítulo 6, mostra que após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, após a multidão ver aquilo, que aqueles poucos pães e aqueles poucos peixinhos conseguiam alimentar uma multidão faminta, as pessoas viram aquilo, e o resultado, a reação daquilo que aconteceu, foi lá atrás dele: vamos fazer Jesus rei, vamos fazer Jesus rei, vamos colocar Jesus no trono. Imagine, nós iremos lá levar um pouco de pão e um pouco de peixe, e nós iremos voltar com isso multiplicado. Imagina. E Jesus disse: vocês estão me procurando não pela comida que permanece para a vida eterna, mas porque me viram multiplicar pães e peixes. É por isso que vocês estão atrás de mim. Aqui mais uma vez Cristo está sendo tentado, pressionado. O seu ministério inteiro foi essa pressão de ser famoso, de se tornar poderoso, de assumir a sua condição divina. Todo dia se sussurra: tu és o Filho de Deus, tu és importante. Para que obedecer, rapaz? Para que cruz? Para que negar a si mesmo? Para que obedecer à vontade de Deus? Para que morrer por pecadores? Para que isso? Mas ele não cedeu, como também nós não devemos ceder. Quando a ocasião dizia sai, ele saía. Quando a ocasião dizia enfrenta, ele enfrentava. O reino de Deus não pode se transformar em reino particular das necessidades mesquinhas humanas. O reino de Deus é muito mais do que ver paralítico levantar, cego ver, demoniado sair. O reino de Deus é muito mais do que isso. E corremos o perigo de transformar o Evangelho em Evangelho que transforme as necessidades instantâneas, sociais, meramente humanas, meramente desse mundo. A nossa pressão e tentação é trocar o caminho de Cristo pelo caminho das pressões humanas. E é o que estamos vendo hoje. É o que estamos vendo hoje. O Evangelho se transformou a Evangelho que transforma as necessidades temporais dos homens. E Cristo, sabedor disso, sai para buscar comunhão intensa com o Pai. Agora, o que Cristo aqui nos ensina é: se Ele, como era, perfeito, sem pecado, deixou-nos esse exemplo de que precisamos orar para vencer as tentações, precisamos buscar esse refúgio em Deus, que é nosso refúgio e fortaleza, e Ele empregava todos os meios possíveis para vencer, não estribado o seu poder, mas na graça do Pai. Aqui ele mostra mais uma vez a importância da devoção particular, do nosso compromisso pessoal com Deus e com Cristo, do nosso reconhecimento pessoal em si mesmo, qual as necessidades e pressões que sofremos. E ele aqui toma uma decisão pessoal, ele vai de madrugada, sozinho. Isso deve começar em mim e em você. Você deve saber as suas pressões. Você deve saber das suas pressões. Eu devo saber as minhas. Nós devemos saber as nossas pessoais. E tomar uma atitude pessoal. E buscar a comunhão com o Pai para vencê-las. Foi assim que Cristo fez. E é assim que devemos aprender a fazer. Devemos buscar constantemente a reafirmação na graça de Deus e no poder de Deus, para não trilharmos um outro caminho que o Evangelho não mostra. Porque o Evangelho, segundo os homens, é o Evangelho da fama, das respostas rápidas, de seguir a Cristo para obter alguma coisa, mas o Evangelho bíblico, o Evangelho da cruz, é tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. É esse o caminho. E Cristo não abandonou esse caminho por causa das
pressões da multidão. É esse o caminho. Por isso ele chama os discípulos: vamos. Não é para lá que vocês devem ir, é comigo. Vamos. É seguir a mim. E não ser porta-vozes da multidão, ansiosa por respostas temporárias. E Paulo disse: esperamos em Cristo somente nessa vida. Somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Então, a primeira atitude de Cristo para reafirmar o poder do Evangelho é mostrar que ele não vai seguir o caminho que as multidões estão esperando. Ele vai seguir o caminho da vontade de Deus. A segunda forma que Jesus reafirma esse Evangelho é mostrando que sua missão está vinculada a uma agenda. A uma agenda. Como o texto mostra, irmãos, os discípulos vão buscar. Vamos lá. Por quê? A gente não pode deixar passar esse momento. Vamos lá. Isso é tão sério que ele censura. O que o senhor está fazendo aqui? Como é que pode? O entendimento deles, Pedro e os demais que estão seguindo, é muito, mas muito limitado. Limitadíssimo. E eles estão, irmãos, buscando as coisas que os homens estão buscando, e não seguindo a vontade de Cristo ainda. Mas a resposta de Cristo choca eles. Choca. Sabe por quê? Porque Jesus disse: então vamos. Ele disse: vamos a outros lugares. Oxi, como é que tem uma multidão à minha esquerda e Jesus está indo para a direita? Jesus diz assim: vamos a outros lugares porque outras pessoas precisam ouvir. Ouvir. Guarde essa palavra: pregar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Jesus disse: vamos a outros lugares porque a minha missão é pregar. O papel do discípulo, irmãos, não era ser porta-voz da multidão, mas porta-voz de Cristo. Por isso Jesus disse: vamos a outros lugares. E eles parecem estar querendo oferecer a Cristo uma ampliação do seu ministério. Os marqueteiros, de Cristo. Calma aí que eu vou chamar o Mestre, tem uma multidão. Mas sabe qual é a intenção aqui? A intenção aqui é agendar Cristo para as demandas de Cafarnaum. É agendar. E eles precisam criar um ponto geográfico. Aonde? Cafarnaum. Cafarnaum. E o propósito é muito mais do que geográfico. Sabe qual é? Por trás das palavras da multidão dos discípulos: vamos, eles estão te procurando. Por trás desse chamado deles, eles estão dizendo o seguinte: vamos lá. Porque o objetivo é tornar você um curador de Cafarnaum. E aí assim, quanto mais cura física, quanto mais cura do nosso corpo, melhor. E aí você vai ser um rei lá em Cafarnaum. Veja, você vai ser um homem famoso em Cafarnaum. Nós vamos estabelecer lá em Cafarnaum um dia da cura. Certo? Um dia da cura. Queremos um corpo são, isso é importante. Vamos lá. Ou seja, uma atrofia da mensagem cristã. Atrofia. Eles estão reduzindo a mensagem do Evangelho a um lugar específico, a necessidades específicas. A multidão se faz cega à sua real necessidade, porque o homem está morto de delitos e pecados. O homem está perdido e Cristo veio salvá-los. E eles estão achando que Cristo veio resolver as suas doenças físicas somente. E acima de tudo estão interpretando aqueles resultados da manifestação do reino de forma errada, inequívoca. Ou seja, queremos resolver as nossas ambições. Eles querem levantar-se da cama
mas não para servir a Cristo, como a sogra de Pedro. Não, não. Queremos agendar a Cristo para Cafarnaum. E queremos determinar quais as implicações do Evangelho queremos escolher. Eu escolho Jesus aonde eu quero a aplicação desse Evangelho. Só no meu corpo. Só no meu corpo. Agora o caminho eu determino. A agenda eu determino, certo? O dia que eu precisar de uma necessidade, eu quero atendida de forma rápida. Ele diz: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. A sua agenda foi determinada por Deus, o Pai. Ele não busca admiração, não. Mas ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele não busca ser reconhecido publicamente. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho exige do homem um retorno urgente. E Cristo diz: essa é a minha missão, vamos, não posso perder tempo. Percebe-se no texto, mais uma vez, que sua oração é ocasionada por conta disso, porque ele percebe que estão entendendo errado o Evangelho e se retira. Cristo fica desapontado, porque vê que a sua mensagem e os resultados da mensagem estão causando só admiração. Todo mundo admirava, mas jamais compromisso com ele. Não se vê. Mas uma coisa ele fez: nunca iludiu as massas. Nunca iludiu as massas. Nunca. Ele sempre deixou claro: eu vou para a cruz. Ele sempre demonstrou de forma clara, até para os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém. Vocês estão ouvindo? E lá em Jerusalém eu serei entregue às mãos dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e eles me condenarão, me entregarão à morte, me matarão, me crucificarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro diz: mas Senhor, não Senhor, o que é isso? Tem dó de ti mesmo. Para trás de mim. Nunca enganou as massas. A demonstração visível do reino de Deus, irmãos, descontou toda a sorte de interesses humanos. Mas Jesus deixou claro: minha missão não é essa. A minha agenda não é essa. E poucos compreendiam o propósito da sua vinda. E aí entendiam que ele veio para ser um revolucionário. Outros entendiam que ele veio para transformar pobres em ricos. Outros entendiam que ele veio transformar os doentes em sãos somente. Outros entendiam que ele veio tomar o reino a Israel. Outros entendiam que ele veio acabar com a profissão dos médicos, fechar o sistema de saúde. Acabou. Cristo veio a panaceia os remédios de todos os problemas humanos. Acabou. Mas eu pergunto: foi isso? Ele dá uma dura em seus discípulos também. É como se ele estivesse dizendo: essa não é a minha missão primeira. Verso de número 38. Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles, expelindo os demônios. Eu vim anunciar a vontade de Deus aos homens. Eu vim anunciar o reino de Deus. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o servo sofredor de Isaías 53.
Eu sou aquele de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos perdidos. Vocês estão perdidos. Eu vim para morrer pelos pecadores, e não ser determinado pelas vontades e necessidades humanas, as necessidades ou a necessidade maior que o homem possui, é de se arrepender e crer no Evangelho, é de ser arrancados das trevas para a luz, é de nascer de novo, é de deixar de ser escravo do pecado e ser filho da luz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e a minha vocação termina na cruz. Vocês vão me seguir? A minha vocação termina na cruz. Vocês vão me seguir? E João capítulo 6 diz que aquela multidão que o seguia passou a não mais andar com ele. Ele olha para os discípulos e diz: e vocês não vão seguir a multidão? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. O que Jesus quer deixar claro é: eu vim para morrer e ouvir as pessoas gritando: crucificam, e não viva o rei, viva o rei, viva o rei. As mesmas pessoas que hoje estão buscando os milagres serão as mesmas pessoas que amanhã estarão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, eu estou indo para a cruz. A minha agenda é essa. A minha missão é essa. O Evangelho fala de cruz, de morte, de renúncia, de arrependimento, de fé, de obediência. E Jesus mais uma vez nos chama: vamos, vamos. Se não houver, vejam bem, uma busca constante por reafirmar o Evangelho em nossa caminhada diária, irmãos, não só a igreja, mas o cristão também vai se distanciando ao ponto de não se ver mais as atitudes de Cristo na vida dele. Somente expectativas humanas. E a igreja, quando esquece qual a sua missão, seguir a Cristo, anunciar o Evangelho, quando ela abandona isso, sua função e propósito passa a ser institucionalizar. Aí se institucionaliza e passa a ser a igreja dos homens. É o dono de um campo tal, o dono de uma igreja tal, o dono de uma igreja tal. E se percebe nessa igreja não a beleza de Cristo, a missão de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo. Percebe-se nela uma organização humana, só humana. Mas Cristo é bem claro: vamos. Nosso propósito é segui-lo. Nosso propósito é trilhar o caminho que Cristo trilhou. O Evangelho é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Evangelho diz isso. Terceiro ponto: Jesus reafirma sua missão, irmãos, não invertendo as ordens das coisas. Ele não inverte as ordens das coisas. Verso 39 diz assim: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quando lemos os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, você lê o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, lê o livro de Atos, percebemos nesses livros algumas manifestações do poder do evangelho, do poder de Deus, muito distintas. Pessoas são curadas, pessoas são restauradas instantaneamente. É um poder de Deus se manifestando de forma muito vigorosa e clara. E os milagres ficam evidentes, eles saltam, diante dos olhos daqueles que leem. Como
se fosse a única coisa que Jesus fez e que os apóstolos fizeram. Só curar, só curar, só curar, só curar. E algumas pessoas ficam admiradas ao tal ponto que começam a avaliar os milagres pelos milagres. Eles começam a interpretar os milagres pelos milagres, mas não investigam qual o propósito daqueles milagres na Escritura. Aí começam a interpretar os milagres pelos milagres. Poxa, a igreja de hoje não tem esse poder. Olha que poder. Mas alguns desavisados não leem que os evangelhos falam de ensino, de pregação, de anunciar, de que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e deixam que os milagres saltem aos olhos e escondem os verbos que declaram o anúncio do evangelho, desconsiderando a função primeira de Cristo, achando que sua prioridade era efetuar milagres. Não, não e não. Ele deixa claro: eu vim pregar. Os milagres, as manifestações, o resultado da pregação, ali naquela hora, se via. Eram chamados, ou são chamados, de manifestação do Reino de Deus. É como se Deus estivesse comprovando o ministério de Cristo. Era o reino chegando e essas necessidades imediatas sendo resolvidas. Por isso que quando João Batista manda perguntar, vai lá e pergunta se esse é o Cristo ou devemos esperar outro. Jesus manda dizer, diz a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os endemoniados são libertos. Digam a ele, ou diga a ele, os resultados imediatos da manifestação do reino em mim. Vai lá e diz a ele. É uma forma de Deus atestar a pregação de Cristo, bem como os apóstolos. Deus confirmava a pregação das mãos desses irmãos com sinais e prodígios. Eles pregavam e os sinais aconteciam como confirmação à pregação do Evangelho. Era uma confirmação da pregação e não era um milagre pelo milagre. Eles pregavam e Deus confirmava a pregação através de sinais, de manifestações, de libertações, de transformações imediatas. Por quê? Esses apóstolos, eles não tinham a escritura completa como nós temos hoje. E podemos dizer, está escrito. É assim que se faz, está escrito. Não, a palavra deles era confirmada através de sinais. A palavra deles era confirmada através de eventos imediatos, de resultados imediatos. Eles pregavam e Deus confirmava através de sinais. E Jesus está nos ensinando que nós não devemos inverter as coisas. A necessidade do homem é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não entra pelos olhos. A fé não entra em ver milagres acontecer. A fé vem pelo ouvir. E a prova disso é que a própria Cafarnaum, esse vilarejozinho, que tem uma multidão esperando milagres acontecer, é a mesma Cafarnaum que Jesus diz: Cafarnaum, Cafarnaum, abatida até o inferno, porque se em vós ou se em Sodoma tivesse efetuado ou acontecido os milagres que em vós aconteceram, há muito que se teria arrependido. Há muitos. Eles viram explosões de milagres, mas aquele milagre não produziu o resultado que a palavra de Deus produz no coração do homem. E quem desconsidera essa função primeira de Cristo,
e acha que sua prioridade é efetuar milagres, que a prioridade da igreja é efetuar milagres, está desconsiderando o propósito do Evangelho. Na ocasião dos apóstolos, já disse, eram sinais que comprovavam sua mensagem. Esses eventos, chamados de eventos extraordinários, não eram eventos ordinários, que estavam na agenda da igreja, a principal função da igreja. E Cristo deixa bem claro: eu vim pregar, minha missão é pregar. Minha missão é pregar. E ele faz isso rodando toda a Galileia, pregando, anunciando na sinagoga o Evangelho, e o resultado era expelindo os demônios. Os demônios iam saindo. Aonde o reino de Deus chegava, as trevas iam se dissipando, iam saindo. E o termo aqui diz que ele veio ser uma alma, ele veio anunciar. E é justamente ouvir. A fé vem pelo ouvir. É através da pregação do Evangelho que Deus chama pecadores a Cristo. É através da pregação do Evangelho que Deus chama o seu povo. É através da pregação do Evangelho que Deus edifica a igreja. É através da pregação do Evangelho que Deus transforma a vida do homem. É através da pregação do Evangelho. Mas sabe o que é? Somos assim, irmãos. Sabe o que nós queremos? Nós queremos uma religião de espetáculos. Nós queremos uma religião que mexa só com os sentidos, com as emoções, que produza só admiração, fica no campo da admiração. Mas nós não queremos um culto cristocêntrico, um culto teocêntrico, onde a palavra de Deus está no centro e a pregação ocupa o seu lugar principal. Nós não queremos. Sabe por quê? Porque através da Bíblia nós vemos a nossa real condição. É através da Bíblia que nós vemos a vontade de Deus. É através da Bíblia que nós somos chamados ao arrependimento. É através da Escritura que Deus fala ao nosso coração, a nossa consciência nos chama ao arrependimento. É através da Escritura. Mas eles não querem isso. Cafarnaum não quer isso. Brasília não quer isso. Os pecadores não querem isso. Mas querem, sabe o quê? Ter uma relação muito distante com o Evangelho. É um passageiro. Querem ser curados e sair. Como se fosse um círculo das necessidades temporais satisfeitas. Só isso. Mas Cristo faz tudo para cumprir a sua missão. Eu vim pregar. Nosso Senhor empregou variedade de métodos, parábola, ensino, aplicação na sinagoga, a Escritura se cumpre em mim, fez perguntas para que o povo começasse a pensar acerca da sua condição. Ele usou todos os métodos para quê? Para cumprir a sua função de pregador. E os eventos extraordinários aqui estão sendo mostrados como resultado da pregação. Veja, ele pregou na sinagoga e os demônios eram expulsos. Ele veio ao mundo para ser um pregador. Deus nos últimos dias tem falado por meio do Filho. E pregou em todos os lugares, sinagoga, praça, montanha, rua, casa, em todos os lugares. Agora eu pergunto, qual é a nossa principal missão? Qual é a nossa prioridade? Será que nossa prioridade é governar? Será que nossa prioridade, irmãos, é acabar com a fome do mundo? Será que nossa prioridade é acabar com as desigualdades? Resolver os problemas físicos das pessoas? Tem gente que pensa que é. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A nossa obra principal é anunciar a vontade de Deus, irmãos. A obra principal da igreja é evangelística. E evangelismo significa edificar os santos e alcançar os perdidos. E o meio é esse: pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Se Deus vai usar os meios para curar fisicamente as pessoas,
isso está com ele. Se ele vai usar a oração da igreja para resolver problemas temporais rápidos, a vontade está com ele, a agenda é dele. A nossa principal função é pregar. Pregar, anunciar. Porque a fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo, e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Trocar a proclamação pelos resultados da proclamação é inverter a ordem de Cristo. Há várias coisas que ocupam lugares importantes na igreja. Importantes. A igreja tem várias funções importantes no mundo. Não podemos negar isso. Mas sua principal função é pregar. Sua principal função é anunciar o Evangelho. Sua principal função é alcançar os perdidos e edificar os santos. E Cristo não inverte a ordem. Eu vim para pregar. Vamos. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Pregou em toda a região da Galileia. Toda aquela região ouviu Cristo pregar. Todo. Pregou ali, pregou aqui, foi para ali, foi para Cafarnaum, foi em Nazaré, pregou, anunciou. E os resultados da pregação iam acontecendo segundo a vontade de Deus. Os resultados iam acontecendo segundo a vontade de Deus. Mas Cristo não inverteu a ordem. Eu vim, a minha principal função é curar. Depois que as pessoas são curadas, se elas quiserem ouvir o Evangelho, depende delas. Eu vim anunciar a vontade de Deus. Eu encerro dizendo: o Evangelho precisa ser ressignificado. Você precisa reafirmar o compromisso com o Evangelho todo dia na sua vida, assim como eu. Todo dia precisamos relembrar o que vem a ser o Evangelho, o que é seguir a Cristo. Qual foi a principal função de Cristo ter morrido na cruz? Quais são as nossas maiores expectativas? O que esperamos em Cristo só neste mundo, só nessa vida? Todo dia. E como Cristo, saber claramente a sua vocação, a minha vocação, a nossa vocação. Saber como Cristo, a nossa principal função. Fomos chamados para quê? Estamos nesse mundo para quê? Todo dia, irmãos. Todo dia. E fazer como os discípulos fizeram, como Cristo fez aos discípulos. Vamos a outros lugares. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Evangelho, Senhor, em nossas vidas. Amém. Pedimos que o Senhor nos transforme através do Evangelho, Senhor. Que esse Evangelho, meu Deus, transforme por completo as nossas vidas. Que o Evangelho, Senhor, mude as nossas concepções, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de enxergar a vida. Que o teu Evangelho, Senhor, produza em nós aquilo que Cristo viveu, Senhor. Aquilo que Cristo priorizou. Aquilo que Cristo, Senhor, buscou como a sua função primeira. Que acima das tentações se nos cercam, Senhor, porque temos não somente pressões externas, mas temos pressões internas, Senhor. Mas que a tua graça, Deus, nos ajude a não ceder a nenhum milímetro, ó Deus, em relação a elas, nem externa, nem interna, Senhor. Mas que todo dia este Evangelho venha a ser rememorado, ressignificado, vivido, relembrado.
Que esse Evangelho se renove em nós a cada dia, Senhor. E o Senhor nos dê graça para seguir a Cristo. Ouvir o seu chamado como os discípulos ouviram. Vamos. Que cada um, Senhor, de forma pessoal, siga a Cristo. Neste compromisso diário, Senhor, de obedecê-lo, de vivê-lo, Senhor, de anunciar aquilo que Ele anunciou, de anunciar a vontade do Pai, viver a vontade do Pai. É o que nós, Senhor, que pedimos em nome de Jesus. Amém.